Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. Hoje a gente vai assistir um filme que muitos dirão que é uma viagem psicodélica. Isso. O filme é o Le Planète Sauvage, ou Divocar Planeta, ou Planeta Selvagem mesmo, que é mais fácil falar, né? De 1973. Ele tem 1h e 11 minutos. Ele é uma coprodução entre França e Tchecoslováquia. Ele foi dirigido pelo René Laloux, que nasceu em 1929 e faleceu em 2004. Outros trabalhos importantes dele, além do Planeta Selvagem, são Os Mestres do Tempo, de 1972, e Os Caracóis, que é um curta de 66. Sim, o Planeta Selvagem, ele é um filme bem interessante, né? Ele é uma animação com... É uma animação que a gente vê que é um misto de animação de recorte com animação desenhada mesmo quadro a quadro. Dá esse visual meio como se fosse ilustração de livro. Na real, ele me dá uma vibe de quadrinho de ficção científica. É, também. Bem da época que ele é mesmo, de 70 e pouco, ou alguns outros, talvez. Sei lá, eu acho que ele me lembra, talvez não necessariamente estética, tipo, igualzinha, mas ele me lembra um pouco do Lone Sloan. Sim, do Druillet, eu ia citar isso. Ele tem essas questões meio alienígenas, né? São coisas que são extrapoladas e pra gente fica muito bizarro. Eles conseguem construir mundos alienígenas bem imaginativos. Sim, eu acho que o Planeta Selvagem, ele ainda... Eu não sei o Lone Sloan, porque no caso eu só vi o seu quadrinho que você tem, né? Mas enfim, eu não cheguei a ler ele ainda, então não posso dizer quanto é temático ou necessariamente... Então me corrija se eu estiver errada, mas o Planeta Selvagem, ele além de ter toda essa estética estranha alienígena, ele cria toda uma cultura em volta disso, né? Sim. Então tem alguns momentos no filme que parece que ele tá ali, tipo, parece uma barriga, assim, em tese, sabe? Você olha e tipo, por que isso aí tá aí, sabe? Não faz diferença nenhuma pra história, mas no final das contas ele te acrescenta com relação à cultura e à história daquele lugar. Sim. Então, você acaba acreditando mais naquele planeta e naqueles seres ali, porque você vê parte do dia a dia deles, você vê os rituais deles, você vê como eles comem, como eles socializam com os outros e tal, e a relação deles, né, dos Trags, que são os... Não dá pra dizer que eles são extraterrestres, né? Mas enfim, dos seres que já habitavam aquele planeta e dos Oms, que são os descendentes do humano da Terra, né? Isso. Esses pedaços que você falou que parecem barrigas e tal, que a gente... ver um pouco mais da dinâmica desse planeta, me lembram mais ou menos aqueles trechos de documentário, ou seja, Animal Planet, ou documentários mesmo de civilizações que você às vezes tem só as imagens, sem o contexto, e você tenta entender como funciona aquela sociedade, quais são as dinâmicas dela. Esse filme, ele é meio que um trabalho, entre muitas aspas, antropológico, porque tá se extrapolando a ideia de humano ali, e de relações, mas ele é muito calcado nas relações da nossa sociedade, né? O tempo inteiro a gente tava falando sobre como é que os animais são tratados nessa sociedade. Porque os Homo, né, que são os humanos, eles são os animais, eles são os seres mais frágeis. Em vários momentos eles são tratados como formigas, eles são detetizados, ou até mesmo eles são tratados como pets, né? Como pequenos bichos de estimação. Tipo, os caras fazem eles de Pokémon, assim. Bota pra brigar, bota roupinha. E o quão isso é diferente de como a nossa sociedade trata os animais, né? Depende também de qual animal que a gente tá falando. Porque se você for parar pra pensar, já que todo mundo tem um amigo desse, que foi o cara que brincou com a lupa e as formigas. Exato. Porque assim, né? Cachorro, gato, a gente acaba tendo... Esses bichos que a gente acaba tendo um pouco mais de contato e que a gente já criou uma afeição maior, beleza, né? Mas quando a gente fala de inseto no geral, assim, eu acho que as pessoas meio que são meio cruéis, assim. Sim. E nesse caso, eu acho que eles estão muito mais pro inseto do que pra um pet, tipo cachorro, gato, esse tipo assim. E ele também faz pensar sobre uma outra relação de seres humanos e animais, que é uma relação de competição também. Porque, afinal de contas, os homens estão lutando também para ter a sua liberdade e o seu direito de existir, assim como os Trags estão lutando contra eles porque veem neles uma possível ameaça à sociedade deles, né? A forma deles de existência. E essa relação é sempre colocada em conflito. E aí você sempre vê um embate não só nesse ponto da sobrevivência, mas um embate cultural. Porque os homens, eles são destituídos de cultura. Afinal de contas, eles são escravizados ou tratados como selvagens, vivem em ambientes extremamente hostis. E
Então eles começam a desenvolver uma cultura meio tribal que, de certa forma, pelo ponto de vista dos Trags, não é um sinal de inteligência clara, né? Até porque eles já acham que os homens são meio idiotas porque eles desceram da gente, em tese, né, dos humanos que habitavam a Terra, e a gente destruiu o nosso planeta, né? Então, tipo, tem um momento que há uma reunião lá dos Trags que parecem, tipo, alto conselho da vida. Isso. Lá, que um deles fala assim, dizem que eles eram inteligentes, né? Mas eu acho que não, né? Porque eles destruíram o próprio planeta, como assim? Exatamente. Isso é interessante, né? Porque os Trags, a gente tava conversando, eles são meio tecnobiológicos, né? Toda a tecnologia dele é baseada em biologia. E isso é uma coisa interessante, porque na ficção científica, a gente tende muito a ter ficção científica baseada em química, em física, mecânica, nessas áreas mais técnicas de objetos mesmo. Porque, afinal de contas, isso é parte da cultura humana, né? Nós nos desenvolvemos a partir da criação de objetos, de ferramentas, maquinário. E os homens são mostrados nesse filme dessa forma, né? Os humanos, eles constroem foguetes, eles constroem máquinas. Máquinas que realmente parecem máquinas, enquanto a dos Trags, elas têm uma forma meio biológica. Não, que é esquisito mesmo. Isso. E a gente também tem uma outra questão, como eu falei lá, da antropologia, que é bem o período onde esse filme é produzido, né? Porque até então a gente tem... A ficção científica, ela é dividida em algumas etapas, né? A gente tem o início dela lá, contando com o primeiro marco da ficção científica, o Frankenstein, que ele pega a questão da eletricidade como foco. Depois a gente tem lá o Verne, o Robert Louis Stevenson, com uma questão mais de química, de algumas outras ciências que já estavam começando a se desenvolver com mais força naquele período. A gente chega na era de ouro da ficção científica ali com o bom doutor Isaac Asimov, o Heinlein, o próprio Arthur C. Clarke, que foca muito a ciência em física, química e matemática aplicada, né? Uma bem mecanicista, onde os problemas humanos são resolvidos por essas máquinas. Após isso, a gente tem aquela ficção científica mais New Wave, dos anos 60, principalmente ali com Philip K. Dick e alguns outros, no qual os problemas humanos são problemas sociais. Então você tem as ciências sociais chegando. Então eles chamam até de New Wave ou de ficção científica soft, né? Ficção científica mais leve, apesar dela tratar de temas muito mais pesados do que a anterior, porque ela trata da humanidade. Ela é baseada em ciências humanas, entrando aí sociologia, filosofia, antropologia. E esse filme, ele tá bem colocado nesse ponto, né? Ele é um estudo antropológico de duas sociedades. O soft, na real, da ficção científica soft é a questão que você não tem mais aquela... Como você tem, por exemplo, nas Asimov ou alguns outros, você tem a ciência pesada ali, tipo, o ponto de você ter fórmulas químicas e coisas do tipo no livro. Exatamente. Você tem essas duas sociedades comparadas, mas outra coisa que vale destacar aqui, eu acho que... É que a gente tava falando até agora da relação deles como animais, né, de estimação. Mas a gente também pode pensar com a relação de uma sociedade que é dominada pela outra. Sim. Eles são privados de conhecimento, eles são privados de várias coisas, tanto se você chegar nos selvagens, muitos deles, quando você tem o ponto de vista do selvagem lá, você percebe que muitos deles não sabem escrever, eles são muito ligados à questão do ritual, do misticismo e tal, tipo, não existe uma ciência ali, sabe? Até o momento que o outro, que é o que fugiu, que eu esqueci o nome dele, qual é o nome dele? Você lembra? O Ter, Enfim, até o momento que o Ter chega nessa sociedade, né, porque ele foge Enfim, porque o Ter, ele foge lá da Tiwa, né, que era a dona dele, só que ele foge levando o aparelho que eles usam pra aprender, né? Que basicamente é uma bagaça que eles colocam na cabeça, tipo um arquinho, e que joga as informações diretamente no cérebro deles. E ele, sem querer, acaba absorvendo esse conhecimento porque ela fica levando ele junto quando ela vai estudar. E aí, por causa da coleira, eu acho que mesmo que ele não estivesse usando o negócio, por causa da coleira que ele usa, que eles botaram nele pra controlar ele acaba ouvindo também. E aí depois ele aprende a usar o negócio sozinho e aí ele fica ouvindo as lições dela. Até a hora que, tipo, ela começa a perder o interesse nele e ele já fala que ele acha que ele já não consegue tirar mais nada daquelas lições. Então ele foge levando a bagaça e ele sem querer leva esse conhecimento junto pros outros que são selvagens. E aí sim que eles aprendem a ler, que eles aprendem a... Por exemplo, eles roubam direto comida e coisas dos Trags, mas eles não conseguem... Tipo, eles não sabiam até então que, por exemplo, tinha armadilha no meio. Mas agora que eles sabem ler, agora que eles conhecem essas coisas,
eles começam a categorizar as coisas que eles roubam. E tudo isso no final culmina com eles construindo os foguetes, né? Pra poder fugir do planeta dos Trax, né? A partir do momento que o Ter consegue compartilhar esse conhecimento com os outros homens, com ditos selvagens, eles conseguem não só criar pra eles uma forma de vida melhor, como criar uma maneira de sair dali, né? Eles criam os foguetes e eles acabam descobrindo lá a grande relação de como é que nascem os outros Targs. E nesse momento é o momento que acontece uma catástrofe, tanto para um lado quanto para o outro, e eles são obrigados a cooperar. E é nesse momento no qual os homens são considerados seres inteligentes, né? No qual eles ganham o direito de ter o seu próprio território, no qual eles ganham o direito de ser tratados como seres vivos mesmo. Em contraponto, o final ele é meio irônico, que mostra depois uma outra criancinha Targ, exatamente que nem ela tava no começo, cuidando do Tar, né? Um homo, ela cuidando de um lagarto. E a gente fica com aquela questão: mas será que aquele lagarto também não é consciente, assim como os homens? Exato. Então acho que essa relação fica pra nós também, humanos, de que será que às vezes alguns animais que a gente trata como irracionais, eles são racionais em algum ponto? Acho que é uma questão que o filme planta aí, né? Eu acho que todo animal é racional, só que de repente não necessariamente com os mesmos parâmetros que a gente, mas... Exato. Tanto que de vez em quando a gente vê uns bichos que fazem umas paradas que a gente fica, caraca, mó inteligente o bicho. Também tem a questão da percepção, né? A gente percebe o mundo de um jeito, eles percebem de outro jeito. A grande questão do filme é essa, né? Tanto essa relação com os animais, quanto com outras culturas. Que não é só porque o outro percebe ou age e pensa diferente de mim, que ele tá errado ou que ele não merece a vida em si. O que ele é selvagem, né? Exato. Não necessariamente porque uma civilização desenvolveu tecnologia de uma maneira diferente da outra, não quer dizer que ela seja pior, sabe? Ou menos evoluída. Porque, vai depender das necessidades de cada um e, da cultura de cada um também. E é, muito idiota, assim, você julgar a cultura do outro, achar que é menor ou qualquer coisa do tipo, só porque é diferente da sua, sabe? Sim. E as duas civilizações crescem muito quando começam a cooperar, né? Quando você tem esses dois modos diferentes de ver o mundo colocados de uma forma a criar um bem maior, né? Então, acho que essa é a grande lição desse filme. Acho que todo mundo tinha que dar uma chance pra ele. Ele é um filme muito bonito visualmente e com uma potência de discurso e de... não só de discurso, mas também de criação, que leva a gente a pensar em diversas coisas, diversas questões, como a gente veio tentando pontuar até aqui, que torna ele indispensável. Mas não vai esperando algo no estilo Hora de Aventura ou esses desenhos modernos. Ele é outra pegada, ele é uma questão mais adulta também. Em muitos pontos você tem que estar aberto pra ele é meio filosófico. É quase uma mistura de Pink Floyd com Jodorowsky. Eu acho que o Jodorowsky e Pink Floyd funciona. Mas eu também acho que, se você chegou a ver o Congresso Futurista, acho que tem uma pegada meio psicodélica ali de debate que é na mesma vibe, assim. Nota, a gente já analisou o Congresso Futurista há alguns programas atrás, então é só ir lá e dar uma olhada. Então, eu acho que é isso, né? Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, até a próxima.